Arthur deseja comprar um terreno de Kleber, que lhe oferece as seguintes possibilidades de pagamento. Opção 1. Pagar à vista por 55 mil. Opção 2. Pagar a prazo, dando uma entrada de 30 mil e mais uma prestação de 26 mil para dali 6 meses. Opção 3. Pagar a prazo, dando uma entrada de 20 mil, mais uma prestação de 20 mil para dali 6 meses e outra de 18 mil para dali a 12 meses da data da compra. Opção 4. Pagar a prazo, dando uma entrada de 15 mil e o restante em um ano da data de compra, pagando 39 mil. Opção 5. Pagar a prazo, dali em um ano, o valor de 60 mil. Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, mas avalia se não seria melhor aplicar o dinheiro do valor à vista ou até um valor menor em um investimento com rentabilidade de 10% ao semestre, resgatando os valores à medida que as prestações da opção escolhida fossem vencendo. Após avaliar a situação do ponto de vista financeiro e das condições apresentadas, Arthur concluiu que era mais vantajoso financeiramente escolher a opção. Antes da gente entrar na questão em si, eu vou dizer aqui pra vocês que esse tipo de questão, não exatamente sobre juros e juros compostos, no Enem é um tipo de questão muito chata por causa do formato que você tem que sair testando alternativa por alternativa. Ou seja, não tem como a gente pegar essa questão para fazer e não sair fazendo todas as opções uma por uma e aí ver qual que é melhor. Basicamente, o nosso trabalho vai ser analisar opção por opção. Na primeira opção, a gente não precisa fazer nenhuma análise, né? Porque é simplesmente ele pegar e comprar essa televisão com preço à vista. Então, tem somente uma única maneira dele fazer isso, que é pagando à vista. E pagar, então, desembolsar na hora 55 mil. Agora, as outras 4 opções vai exigir um pouquinho de análise. A segunda opção, em teoria, ele pagaria, então, a primeira prestação de 30 mil e dali 6 meses ele pagaria uma prestação de 26 mil. O que, então, totalizaria 56 mil reais. Olhando de cara, obviamente, que essa opção é mais vantajosa. Mas, ali no final do exercício, ele falou o seguinte: ele tem esse valor à vista, mas ele também tem a opção de colocar tudo que ele não gastar no momento, de colocar em um investimento que vai render 10% ao semestre, ou seja, vai render 10% a cada 6 meses. Então, nesse 2 aqui, a gente vai calcular qual que vai ser a rentabilidade que ele vai ter, né? Porque se ele pagou na hora 30 mil reais, ele tem o preço à vista, ou seja, ele tem 55 mil. Aí ele pagou ele na hora, então, 30 mil, ou seja, teoricamente ele iria investir quanto nessa rentabilidade? Ele iria investir 25 mil reais. E esses 25 vai ficar rendendo durante 6 meses, que vai ser quando ele vai pagar a próxima prestação de 26 mil. Então, se ele rendeu 6 meses, caiu os juros de 10% ao semestre uma única vez. Ou seja, de 25 mil, como caiu um juro de 10% uma única vez, a gente vai multiplicar por 1,1 elevado ao tempo, que é um semestre. 25 mil vezes 1,1, isso aí então vai dar 27.500 reais. Ou seja, não só ele obteve o necessário para pagar a próxima parcela de 26 mil, como também sobrou para ele 1.500 reais. Ou seja, qual foi o gasto efetivo que ele teve com esta TV? O gasto total seria de 56 mil, não é? Mas ele obteve a mais de 1.500. Ou seja, na segunda opção, o tanto que ele realmente gastou com isso foi de 54.500. Ou seja, fazendo isso, ele já pagaria quanto? 500 reais a menos. Ele desembolsaria 500 reais a menos do que nessa primeira opção. Então, a partir daqui, a gente já vê que a segunda opção compensa, né? Vamos ver as outras? A opção 3 fala, então, de dar uma entrada de 20 mil. Depois dessa entrada, dali 6 meses, ele vai pagar mais 20 mil. E 6 meses depois desses outros 20 mil, ele vai pagar mais uma prestação de 1.800. 1.800 não, 18 mil. Lembrando, qual é a quantidade que ele tem efetivamente em mãos? Ele tem 55 mil, certo? Então, se a entrada dele foi de 20 mil, significa que ele está com quanto em mãos agora para aplicar? 35 mil. Aí esses 35 mil, ele vai aplicar num regime de juros
composto. Vai passar 6 meses, ele vai pagar essa prestação. Passar outros 6 meses, ele vai pagar essa prestação. Ou seja, daqui até aqui vai correr um juros. Daqui até aqui vai correr o segundo juros. Só que essa quantidade de 35 mil vai correr quantas vezes? Vai correr somente uma vez, né? Porque a partir daqui ele vai ter que sacar 20 mil. Como os juros é de 10%, esses 35 mil aqui vai render 10% até ele ter que sacar 20 mil. Então, a hora que rendeu, a hora que passou esses 6 meses que ele colocou esses 35 mil, esses 35 mil viraram, então, 38.500, certo? E aí, passados, então, esses 6 meses, além disso ter virado isso, ele vai ter que vir e pagar essa segunda prestação de 20 mil. Qual vai ser o próximo valor que ele vai ter para poder investir e, em cima desse valor, inserir mais juros? Vai ser esses 38, ele sacou 20, ou seja, vai sobrar quanto? Vai sobrar 18.500. Beleza, sobrou 18.500. Então vocês já conseguem perceber aqui, ó, que se ele já simplesmente esperasse 6 meses, ele já teria um lucro, né? Entre aspas, de 500 reais. Porém, né, ele vai aplicar, na verdade, esse dinheiro vai continuar nessa aplicação e só 6 meses depois que ele vai resgatar o resto para pagar a última parcela. Então, correu mais 6 meses, ou seja, correu mais um juros de 10%. Então, esse valor de 18.500 vai ser de novo multiplicado por 1,1. Então, esses 18.500 renderam e viraram 20.350 reais. Para ele pagar, então, a parcela de 18 mil, né? Ou seja, vai sobrar 2.350. Qual seria o preço total que ele pagaria com todas as parcelas, né? Seria 40 mil mais 18 mil, ele pagaria, então, 58 mil. Só que, desses 58 mil, sobrou, na verdade, para ele, 2.350. Então, 58 mil menos 2.350, ele vai pagar, na verdade, um valor de 55.650. Dentre essas 3 opções aqui, a gente já sabe que por enquanto, quem está saindo ganhando aqui é a opção 2, ok? Agora eu vou apagar tudo isso aqui que eu fiz já, para poder ter espaço para fazer a 4 e a 5 e a gente não se perder nos valores que já foram calculados, ok? Vamos aí, então, calcular a opção número 4. Ele vai dar uma entrada de 15 mil, mais uma parcela de 39 mil, só que essa parcela, ela vai ser daqui um ano. Como ele tem efetivamente 55 mil, para quando ele dá uma entrada de 15 mil, vai sobrar para ele investir, então, 40 mil reais. Esses 40 mil reais vai ser o que ele vai investir durante um ano para depois pagar essa parcela de 39. Esses outros aqui, eles estavam rendendo a cada 6 meses, ou seja, a cada semestre, certo? Por quê? Porque a cada semestre tinha que ter uma retirada ou a conclusão da compra. Aqui a conclusão da compra vai ser somente depois de um ano. Ou seja, durante quanto tempo que esses 40 mil vão ficar investidos? Eles vão ficar investidos durante um ano, ou seja, 2 semestres. Então, do nosso juros composto, a gente vai multiplicar esses 40 mil por 1,1, que é a taxa de 10%, isso elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é 10% a cada semestre. Quantos semestres vocês passaram em um ano? 2 semestres, ok? No final, então, de um ano, esses 40 mil viraram 48.400 reais. Ou seja, se ele teve que pagar 39 mil, sobrou, então, para ele um total de 9.400, certo? Qual que seria o preço total desse terreno pelas parcelas? 15 mil mais 39 mil, o preço total seria de 54 mil, que ele iria desembolsar, mas ele ganhou com os juros 9.400. O tanto que ele vai, então, efetivamente tirar do bolso dele é 44.600. Vamos colocar essa informação aqui para a gente comparar? Então, vejam só que essa quarta opção, ela já está disparadamente muito melhor do que todas as outras 3, né? Agora, a única coisa que a gente vai ter que checar é se a opção número 5 vai ser melhor ou pior que a 4. Por enquanto, quem tá ganhando é a
4. Então, ótimo. Se não sobrar tempo, a gente já tem 50% de chance de acertar essa questão, né? A 5, ele não vai dar entrada nenhuma e ele vai simplesmente pagar a prazo, dali um ano, um valor de 60 mil reais. Então, ele tem, né, lembrando, ele tem 55 mil no bolso dele. Ele não vai dar nenhuma entrada, ou seja, qual que vai ser o valor que ele vai aplicar efetivamente nesse investimento? Ele aplicou, então, 55 mil. Como ele vai ter que retirar dali 2 semestres, né, a conta vai ser a mesma coisa. Vai correr um juro de 10% a cada semestre. Como se passaram 2 semestres, a gente vai multiplicar por 1,1 elevado ao quadrado. Isso aí, então, vai dar um total de 66.550. Quanto que ele pagou? Ele não pagou 60 mil? Então, sobrou para ele 6.550 reais. Quanto que ele teve que desembolsar para poder, então, pagar esses 60 mil? É a quantidade total menos o tanto que ele ganhou com os juros. O valor que ele tirou mesmo do bolso dele foi 53.450. Então, de todas as opções aqui, a melhor opção, evidentemente, continua sendo a quarta opção, né? O que daria a nós aí, então, a alternativa D. D de dadinho ao caralho, meu nome é Zé Pequeno.